Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. É muito bom ter você aqui comigo nessa noite. Ah, eu vou pedir para você que você pare um pouquinho agora no que está fazendo. Abra seu coração, abra seu entendimento, abra bem os seus ouvidos. Vamos nos colocar em espírito de oração, vamos pedir para o Senhor falar conosco nessa noite, visitar nossos lares, visitar aonde quer que sejamos agora, no trabalho, no ônibus, no carro. Enfim, vamos orar, vamos pedir a Deus para que Ele fale conosco, toque nosso coração, responda aquilo que precisamos, ou fale aquilo que não que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Vamos pedir tudo isso a Deus nessa noite. Eu vou pedir também que você que, que já está agora conectado, se você tiver algum pedido de oração, você coloca aí no chat. Coloca no chat do Facebook, ou pode até mandar no grupo da igreja, se você não tem acesso, ou manda para o pastor Aguinaldo. No WhatsApp dele. De qualquer forma, a gente no final vai orar por você, vamos apresentar a Deus a sua oração, o seu pedido. Então você coloca aí no chat, manda no WhatsApp do pastor Aguinaldo, ou mande no grupo da igreja, se você estiver lá, tá bom? Vamos lá, vamos orar. Curve sua cabeça comigo aí, feche seus olhos, oremos todos juntos. Santo Deus e eterno Pai, agradeço a Ti, meu Pai, por mais uma grande oportunidade que hoje temos de ouvir e de receber a Tua palavra, meu Pai, aonde estamos. Eu peço a Ti, meu Deus, que abençoe os lares dos Teus servos. Meu Deus, repreenda todo o mal, toda doença, meu Pai, tudo aquilo que pode atrapalhar os Teus servos em suas jornadas. Meu Deus, em nome de Jesus, repreenda tudo, Pai. Vai tirando toda distração, vai tirando, meu Pai, toda aquela preocupação. Eu não sei como é que foi a semana de cada servo teu, meu Pai, que agora está ouvindo essa palavra, que está assistindo essa palavra, mas eu peço a Ti que dê entendimento, tire, meu Pai, os problemas da cabeça agora dessas pessoas, meu Deus, aquilo que tem magoado, aquilo que tem chateado, que elas coloquem de lado, meu Pai, e recebam essa palavra e sejam renovadas nessa noite por Ti, Pai. Eu te agradeço porque tu me dá essa oportunidade de hoje e eu estou muito alegre por ter vida, saúde e por estar disponível, meu Pai, para fazer, meu Deus, a tua obra. Muito obrigado por me dar essa disponibilidade, muito obrigado por me escolher para fazer essa palavra nessa noite, muito obrigado por me inspirar, por mim mesmo, de mim mesmo. Eu não poderia escrever aquilo que escrevi, não poderia, de forma alguma, pelas minhas forças, pelo meu próprio entendimento, fazer o que tenho feito, meu Pai. É graças a Ti, é por Ti que eu faço isso. Eu te peço em nome de Jesus que também abençoe os teus filhos, que o coração, que a mente estejam abertos como um terreno fértil, meu Deus, onde essa palavra possa encontrar, meu Pai, é, abrigo, possa encontrar, meu Deus, lugar para germinar, para florescer e se tornar, meu Pai, uma, uma árvore dentro dos teus servos de sabedoria, que vem de ti, meu Pai, não vem de nós mesmos, e eu te agradeço por todas essas coisas. Meu Deus, em nome de Jesus, conduz essa palavra conforme tu queres, tudo aquilo que eu venha falar aqui não venha de mim mesmo, mas venha de ti, venha da inspiração, da autoridade e da autoridade da tua palavra que tu entrega para mim nessa noite, que toda a ousadia também venha de ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, só agradecemos e pedimos por essas coisas, em nome do teu santo Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Ok, vamos lá. É, Inicialmente, a gente tem aqui a proposta de fazer uma reflexão, mas nem sempre quando o pastor Guinal também deve ter tem essa mesma, não é nem mesmo problema, mas é essa mesma experiência, nem sempre quando se senta ali para fazer a palavra, a gente consegue de fato construir diante da inspiração do Espírito Santo uma palavra pequena. Então, os irmãos, desde já eu já peço desculpas se a gente se estender por mais de 20, 30 minutos. Eu vou pedir que você tenha paciência, que você acompanhe a palavra até o final. Você não está perdendo o seu tempo aqui, você só está ganhando,
porque é a palavra de Deus que eu estou pregando e eu não estou falando de mim mesmo, eu não estou falando da minha vida, eu estou falando de um modo de viver que serve para todo mundo que vem da própria Bíblia. Então a gente não perde tempo, a gente ganha em estar aqui assistindo essa palavra. Então eu vou te pedir mais uma vez que você fique até o final. Não estou falando isso porque eu não sei, eu não vi nada, eu só estou falando porque a última palavra eu vi que eu demorei, eu cheguei ali quase uma hora, não, 50 minutos, então eu peço aos irmãos que continuem. A proposta realmente é uma reflexão, mas o que Deus dá para falar é impossível eu não dizer, é possível não escrever, então seria irresponsabilidade minha, porque de repente aquilo que eu não falaria era algo que alguém precisaria ouvir. Então, de fato, a gente, pastor Guinaldo, e assim eu também, a gente coloca tudo que tem que ser dito, tudo aquilo que vem no coração. Então, por mais que demore, eu acho que vale a pena os irmãos permanecerem até o final, porque isso é bom para todo mundo. Amém? Obrigado mais uma vez. Espero que vocês continuem. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí no Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Eu vou lendo aqui e vou te indicando aí aonde vai pular, tá? Que eu não vou ler todo o capítulo. Lucas capítulo 10. Amém? Todos acharam aí? Vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor, que tem como título a missão dos 70. No versículo 1 diz o seguinte: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou dois a dois, adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Versículo 2: E lhes disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Versículo 3: Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. 4. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. No 12, eu digo: naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. E aí a gente pula lá para o 16 e vai dizer o seguinte, versículo 16, tá? Aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. No 17, vai dizendo: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E aí no 20 vai dizer: contudo, alegrem-se. Não porque, isso é Jesus falando, tá? Jesus vai dizendo para eles: contudo, alegrem-se. Não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. E aí no 23 vai dizendo: Jesus, voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo, e não puderam ver. Quiseram ouvir
o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Amém? É até aí. Deixa sua Bíblia aberta, coloca de lado aí. Ok, vamos lá. Se os irmãos ouvirem algum barulho de criança aqui, pode ser os vizinhos. Eu tô com a janela aberta hoje por causa do calor. Então os irmãos não se incomodem com isso. Vamos lá. Queridos, acabamos de ler aqui uma pequena parte da vida de Jesus, do Evangelho de Jesus, e essa pequena parte ela já demonstra o mistério de Jesus a todo vapor. Aqui a história vai dizendo que vários discípulos, aqui a gente tem como título aqui 70 e 72, é isso mesmo, exatamente. Então vários discípulos, eles receberam do próprio Jesus instruções necessárias para evangelizar outras cidades. Então Jesus ensinou para eles aqui o que eles deveriam fazer quando saíssem e fossem evangelizar outras cidades. Jesus entrega aqui a eles a autoridade para pregar, a autoridade para curar e a autoridade para expulsar demônios onde quer que eles fossem. E após essas instruções, a Bíblia diz que esses mesmos discípulos voltaram alegres dessa missão que eles foram fazer de evangelismo nas outras cidades. Então eles voltaram alegres e voltaram já falando com Jesus. Por que eles voltaram alegres, Fábio? Eles voltaram alegres simplesmente porque eles conseguiram, participaram, experimentaram uma porção do poder de Jesus recebida pessoalmente. Então Jesus, antes de enviá-los, deu a eles ali uma porção de poder, deu ali a autoridade, deu ali a ousadia, deu ali a possibilidade de curar as pessoas, de pregar para aquelas pessoas, de expulsar demônios. Então aqueles discípulos receberam uma porção de Jesus e eles aplicaram na vida deles e viram isso funcionando. Então eles viram funcionando, tanto que a gente vai ver aqui que eles falaram, até os espíritos se submeteram a nós. Então eles viram o quão bom foi ter essa experiência que Jesus proporcionou para eles. Agora eles estavam totalmente eufóricos, porque viram o poder de Jesus fluindo através de suas vidas para as outras pessoas. Imaginem que maravilha. Pense comigo. Imagine comigo. Imagine você, né? Tendo o contato pessoal com Jesus, o contato de estar com Jesus pessoalmente, o Jesus homem como homem, e ele te dá algo ali especial para que você vá fazer uma missão. Imagine a alegria de você poder fazer isso, cumprindo aquilo que Jesus te pediu, aquilo que Jesus te deu, e você chegar nos lugares e pela fé e pelo nome de Jesus você realizar tudo aquilo e voltar e poder falar: Jesus, eu fiz tudo isso. Eu vi isso acontecer, eu vi pessoas sendo curadas, eu vi pessoas sendo libertas dos demônios, enfim. Imaginem como esses discípulos se sentiram. Imagine a alegria, a maravilha que eles sentiram neste momento. Foi essa a experiência que essas pessoas aqui, desses discípulos, essa experiência que eles tiveram. E aí a história vai dizendo que, diante disso, diante dessa euforia, dessa alegria deles, não que Jesus quisesse dar um banho de água fria neles, ou ser frio, não, Jesus não fez isso. Mas Jesus ele fala algo sério. Jesus fala algo que realmente vale a pena a gente refletir. Jesus deixa bem claro que acessar o reino de Deus não era sobre expulsar demônios, e sim sobre ter o nome escrito nos céus. Então eles voltaram falando: Jesus, até os espíritos se submeteram a nós. E aí Jesus vai dizer: não se alegrem por isso. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus. Essa é a mensagem muito importante de Jesus.
Algo que precisamos entender bem. Precisamos entender muito bem o que essa mensagem quer dizer. Por que tem que entender, Fábio? Às vezes, querido, você está preocupado demais porque de repente quer ter um dom específico. Ah, eu quero ter um dom de cura, eu quero ter um dom de revelação. Ah, eu quero ser um grande pregador, quero participar de congressos, quero cantar muito, quero louvar, quero fazer isso. E aí eu quero ser usado pela vida das pessoas, quero ser usado para isso e para aquilo. Às vezes você está muito preocupado com isso, porque de um jeito ou de outro você quer ser usado por Deus. Quando na verdade o que pode estar acontecendo é que você é quem está escolhendo por onde Deus deve te usar. E não é bem assim que as coisas devem funcionar. E aí quando você fica focado, de repente eu quero ser uma pessoa de revelação e você fica focado nisso, de repente não é isso que Deus quer para você e você não faz nem esse dom, porque Deus não te entrega, e você não faz nem o dom que de fato Deus quer que você faça, quer te entregar. Então Jesus fala para essas pessoas que expulsar os demônios, que os demônios se submetessem a eles, isso não é o que importava. O que importava era, vou até ler aqui porque essa é a. Quero ler as palavras que Jesus disse a eles. Deixa eu ver aqui onde que está. Deixa eu ver aqui, agora eu me perdi aqui. Deixa eu ver qual o versículo importante aqui. É o 20, o 23, exatamente. E aí, olha só, aí no 23 vai dizendo: E voltando-se para os discípulos, então Jesus, voltando-se virado para eles, começou a olhar no olho deles, conversando com eles, e aí o Jesus disse: é, Desculpa, eu queria dizer, não é o 23, é. Aqui é o 20, desculpe. E aí Jesus fala com eles: Alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Essa é a palavra de Jesus para eles. Então vejam como existe aqui um paralelo sobre fazer toda essa obra, ser usado em dons e de fato realmente o que Jesus está dizendo que importa. Não que os dons não importem, mas Jesus não foca nisso. Jesus vem dizer para eles que o importante é que o nome deles esteja escrito nos céus. Jesus não está dizendo para eles. Jesus poderia ter falado qualquer coisa diferente. Mas Jesus não está dizendo que a maneira que ele vai te usar é o que importa. O que importa é como você leva a sua vida. Porque como você leva a sua vida, isso é o que realmente te valida como cidadão dos céus. Não é porque tem dons, não é porque faz revelações, não é porque expulsa demônios, não é porque prega, não é porque. Não é independente dessas coisas. Isso não é a única coisa que valida alguém acessar o reino dos céus. Jesus dá uma prioridade aqui. O que realmente importa é que o seu nome esteja escrito nos céus. O que importa é a forma como você vive. O que importa é como você leva a sua vida. Muitos têm a ambição de se tornar pastores, a ambição de se tornar presbíteros, de se tornar grandes líderes, de se tornar ministros de louvor, ambição de se tornar uma autoridade em expulsar demônios, em revelações, enfim, tantos outros dons que tem por aí, em falar em línguas, em traduzir a linguagem, enfim, muitos têm essas ambições. É errado, Fábio, querer ter esses dons? É errado buscar essas coisas? Não, queridos, não é errado. Claro que não é errado.
Errado é você que busca por dons, você que tem buscado algo da parte de Deus, é você se fechar tanto para aquilo que você quer e você não entender o que Deus de fato quer para você. E de fato esquecer que o importante para você não é exatamente os dons, mas é o seu nome está escrito nos céus. É a maneira a maneira que você está vivendo. E Jesus diz: se alegrem naquilo que importa, ter seu nome escrito nos céus. Vejam o que Jesus coloca aqui como paradigma para que pensemos. Jesus poderia ter dito para eles: alegre-se porque vocês expulsaram demônios, porque vocês curaram. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse: não se alegrem por essas coisas. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus. Você consegue entender? Você está me acompanhando bem? E voltando para a palavra, na verdade eu fiz essa pausa, falei disso aqui, mas não é de fato o núcleo da nossa palavra. Voltando aqui, vamos focar aqui no 23 e no 24. E esses versículos são exatamente o ponto-chave da nossa reflexão. Então, depois que eles chegaram com toda essa alegria e Jesus conversou com eles, Jesus vem falar mais algumas coisas. E aí o 23 vai dizendo: Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes, em particular: felizes os olhos que veem o que vós vedes. Preste bem atenção, esses versículos são mais importantes aqui para a gente. Felizes os olhos que veem o que vocês vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo, e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo, e não puderam ouvir. Jesus declara, vejam bem, Jesus declara que felizes eram aqueles discípulos por estarem vendo, estarem vivenciando essa experiência que eles tiveram com Jesus ali, de sair, fazer a obra de Jesus e depois voltar e falar de todas aquelas coisas. Então Jesus estava dizendo: felizes são vocês que estão vivendo essa experiência. Por que Jesus falou isso? Porque no contexto daquela época, muitos se fecharam para Jesus. Eu até preguei sobre isso na última sexta, sobre as pessoas que não reconheciam Jesus como Messias. Então, enquanto muitos naquele momento não reconheciam Jesus como o verdadeiro e o único Messias, alguns outros, como esses discípulos, estavam sendo felizes em compartilhar da presença do Senhor, em compartilhar aquilo que o Senhor ensinava, em ver aquilo que o Senhor estava fazendo por eles, fazendo através da vida deles. Reis e profetas, Jesus disse, pois afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver. Então Jesus está dizendo que reis e profetas que queriam estar vendo aquilo e não puderam. Por que ele disse isso? Isso eu também falei na última pregação. No Antigo Testamento já existia ali a profecia de que Deus enviaria um Salvador. Deus enviaria o seu Filho para salvar o mundo. Então os reis e os profetas do Antigo Testamento sabiam que em algum momento, Jesus seria recebido na terra, seria enviado para a terra. E esses reis e profetas, eles não tiveram, dado o tempo a diferença de tempo, eles não puderam e não tiveram a oportunidade de ver Jesus, de entender o que Jesus estava fazendo, de ver essas obras. Então por isso que Jesus fala: reis e profetas queriam ver o que vocês estão vendo, mas não puderam ver. Então Jesus faz uma referência ao Antigo Testamento, como eu falei na última sexta. Então, os antigos sabiam que Deus enviaria Jesus. E essas pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus como esses homens aqui estavam tendo a oportunidade. E já no Novo Testamento,
Na última pregação eu também falei sobre Simeão. E Simeão, ele recebeu uma promessa de Deus que ele não morreria antes de ver Jesus. Ele não morreria antes de ver o Salvador do mundo. Então você vai vendo ali que passou reis, profetas, alguns morreram, não viram, chegou até Simeão. Simeão teve a oportunidade, foi um profeta que recebeu ali, recebeu de Deus a promessa de que veria Jesus. Então, só para dar uma pincelada aqui nesse assunto, Simeão teve a oportunidade de ver Jesus e a ele foi prometido que ele veria. Então, José e Maria, em determinado momento, trouxe Jesus ainda criança. E Simeão pegou Jesus no braço e com muita emoção falou: agora eu vejo o Salvador do mundo, agora eu posso ser despedido em paz. Hoje, a palavra de Jesus sobre felizes os olhos que veem o que vós vedes, e felizes os ouvidos que ouvem o que estáis ouvindo. Hoje, o que Jesus quer dizer com essas palavras? Aí você pode até me perguntar, Fábio, reis e profetas não conseguiram ver Jesus. Mas esses discípulos aqui, eles viram e ouviram Jesus. Por isso eles foram considerados felizes por ver e por ouvir Jesus. Como eu agora aqui, em 2020, às 8h43, vou fazer isso. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou experimentar isso? Se Jesus disse que feliz é aquele que ouve e que vê as coisas que algumas pessoas não conseguiram ver e esses discípulos viram por estarem com Jesus. Como é que eu vou participar disso? Eu vou te falar agora. Irmãos, eu entendo que o nosso problema é que estamos cada vez mais perdendo a nossa capacidade contemplativa. O que é isso? Quando eu falo que a gente está perdendo nossa capacidade contemplativa. Jesus, Deus, ele não precisa estar aqui materializado em carne e osso na sua vida, na sua frente, para que você perceba, ou pelo menos deveria perceber aonde ele está. Não precisa disso. Deus não precisa estar materializado, não precisa estar em forma humana para que você pelo menos deveria entender onde Deus está na sua vida. Nós estamos parando, veja bem, preste atenção, nós estamos parando de contemplar as coisas. Estamos perdendo a sensibilidade de perceber as digitais do Senhor em nossas vidas. Estamos perdendo a sensibilidade de entender aonde tem o rastro de Deus em certas situações de nossas vidas, porque a gente está deixando de ser contemplativos. A contemplação é como uma graça de ver com o coração e com a fé a presença de Deus em sua vida. Contemplar quando eu falo contemplar a Deus, é quando você, com o seu coração e com a sua fé, você passa a enxergar, passa a ouvir onde Deus está na sua vida. E quando eu falo que a gente está perdendo essa capacidade contemplativa, é porque a gente perdeu essa sensibilidade. Estamos tão ocupados, estamos tão rodeados de tecnologia, de informação, de uma rotina tão cheia de coisas, que não estamos mais parando para fazer as nossas meditações. Eu não falo todo mundo, claro, eu não vou julgar, eu não posso nem falar isso. Eu falo aqui de maneira generalista. E aí a gente tem perdido a capacidade de enxergar com o coração, de ouvir com o coração e com a fé aonde Deus está em nossas vidas. Eu não quero ser leviano, veja bem, eu sei que situações difíceis elas nos destabilizam.
tira a nossa cabeça do foco, tira o nosso sossego. Eu sei, eu não vou falar que isso não acontece, porque eu sei, acontece. Não vou ser leviano nisso. Mas a palavra é bem clara em dizer: felizes são os olhos que veem e os ouvidos que ouvem a Jesus, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às tentações, mesmo em meio às dificuldades. Felizes são os olhos que veem e felizes são os ouvidos que percebem aonde Jesus está, aonde Deus está nas dificuldades, nas tribulações, nas provações, nas provocações. É isso que a palavra está nos dizendo. Quando você fala, Fábio, aonde eu me encaixo nisso, sendo que eu não posso ver Jesus em carne e osso, você se encaixa aqui. Você precisa contemplar as situações, entender e ouvir e ver aonde Jesus está. Nós devemos buscar enxergar que Deus está conosco. Tem gente que não vê soluções porque só enxerga problemas. Tem gente que não enxerga com o coração e não ouve com o coração a Deus porque só vê com os olhos os problemas e não vê mais as soluções. De problemas, nenhum de nós estamos imunes. Eu estou falando de coisas reais, eu estou falando da nossa vida. De problema, ninguém está imune. Eu não estou imune. A pastora Viviane não está imune. Você que está em casa, você que está no seu trabalho, você que está em qualquer lugar agora me assistindo, você não está imune. Paulo diz lá em Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí de repente você já ouviu inúmeras vezes essa frase, mas ela não pode ser esquecida. Quando se fala todas as coisas, são inclusive as dificuldades. Aqui ele não fala todas as coisas boas contribuem cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui fala que todas as coisas vão cooperar. E quando fala todas as coisas, inclusive as dificuldades, inclusive os problemas. Mas se você não é contemplativo, se você não tem tempo para isso, você não consegue perceber aonde, ainda que em tudo que Deus tem feito, para cooperar para o teu bem, ainda que seja uma dificuldade, ainda que seja um problema, e se você não consegue contemplar a Deus, quando passar por problemas que vão contribuir para o teu bem, você vai achar que você está sozinho. Você não vai conseguir perceber onde estão as digitais de Deus, aonde estão os rastros de Deus nesses problemas que têm acontecido. Você sempre vai achar que está sozinho, que está solitário, que Deus virou as costas para você. Tem gente que não vê a graça de Deus porque está agindo de maneira muito racional, racionalizou as coisas demais. Acha que Deus ele vai seguir uma lógica humana para resolver as coisas. Você vê as coisas impossíveis e você já coloca essas coisas impossíveis diante até acima de Deus. Entendam, Deus não segue, Deus não obedece à lógica humana. A lógica humana é só um detalhe para Deus. Quando você racionaliza as coisas demais, você coloca as coisas acima de Deus. Aí você não enxerga mais Deus em nada. Não enxerga Deus no meio dos problemas, você não enxerga Deus nas soluções, você não enxerga as opções, você não enxerga nada. Você se paralisa. Você fica parado na escuridão, na tempestade, na dificuldade. Deus, eu vou repetir, Deus não obedece à lógica humana. Aquilo que parece lógico para você, aonde só tem uma opção para se resolver, que você fala não tem jeito, Deus não obedece isso. Deus não está se limitando à sua lógica. O que não faz sentido para você pode ser apenas um detalhe para Deus. Se tem uma coisa que eu faço, Fábio, isso aqui é uma experiência própria. Aí você faz se você quiser. Isso aqui é a aplicação dessa palavra.
É uma coisa que eu aprendi em casa, aprendo na igreja, aprendo com a palavra. Se tem uma coisa que eu faço, e aí você aplica na sua vida se você quiser, é que quando me acontece algo ruim, eu já busco, numa situação dessa, contemplar, é aquilo que eu venho te falando, é você parar um pouco, enxergar com o teu coração e ouvir com o teu coração e entender aonde Deus pode estar nisso. Então, quando tem alguma coisa ruim acontecendo, eu já busco contemplar para entender aonde Deus está nisso. E não é aquela questão de ser, o Fábio é alienado, porque já busca um escape para dizer que é Deus que está proporcionando situações ruins. Não, isso não é alienação. Isso aqui é a palavra de Jesus sendo aplicado na minha vida. Então, quando tem um problema, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, as coisas vão cooperar para o meu bem, ainda que sejam problemas. Eu entendo muito bem isso. Eu já entendo, essa palavra já está dentro de mim. Então, quando acontece algo ruim, eu vou entender, porque se alguma coisa vai cooperar para o meu bem, Deus está nisso. Então, eu tenho que buscar contemplar aonde Deus está nisso, para que eu acalme meu coração. Então, a minha experiência é, quando alguma coisa acontece, contemplo para entender onde Deus está. Se acontece algo que não estava no meu controle, vejam bem, eu não estou dando desculpas para errar. Se acontece algo que não estava no meu controle, e não foi por erro meu, e não foi por irresponsabilidade minha, eu procuro entender aonde Deus está naquela situação. Agora, quando eu cometo os meus próprios erros, porque eu sou desobediente, porque eu sou inconsequente e irresponsável, não adianta você fechar os seus olhos, meditar e procurar Deus nessas coisas. Se você errou porque foi irresponsável, você errou porque fez as opções erradas, e aí você quer achar Deus, achar que Deus vai fazer uma mágica para tirar disso, não é assim que funciona. Agora, quando as coisas que não estão no seu controle, e não foi erro seu, irresponsabilidade sua, aí sim você precisa meditar para entender aonde Deus está. Essa palavra quer nos dizer muito claro. Precisamos entender, precisamos ter olhos e ouvidos que sejam felizes por ver o que os discípulos viram. O que os discípulos viram? Eles viram Jesus. Eles viram o agir de Jesus. Você hoje não vai ver Jesus fisicamente falando, faz isso, faz aquilo. Mas com o coração e com a fé é que você vai contemplar Jesus. E aí, isso vai te dar o quê? Olhos e ouvidos felizes. Queridos, olhemos para o Senhor Jesus. É preciso parar, sair do barulho, sair das influências negativas, parar um pouco da tua rotina, sair ali das contrariedades, das ansiedades da vida e buscar contemplar a presença de Deus. A palavra nos diz que felizes os olhos e os ouvidos que veem o que esses discípulos viram, e eles viram Jesus. Nós cristãos não podemos seguir sequer uma vida sem que haja a busca em ver as influências de Jesus, as obras de Jesus em nossas vidas. Não há como fazer isso. Abramos os nossos olhos para a contemplação de Jesus. Porque assim seremos felizes em ver Deus em nossas vidas, em ver Deus diante dos problemas. Jesus ainda diz: felizes são aqueles ouvidos que ouvem o que vocês estão ouvindo. Então, olha só, agora, nesse exato momento, felizes são os teus olhos, felizes são os seus ouvidos, porque eu também estou ouvindo algo da parte de Jesus, assim como esses discípulos ouviram. Estamos vendo Jesus através dessa palavra, porque eu não estou falando nada de mim mesmo. Tudo que está aqui está escrito em Lucas. Eu não acrescentei nada. Então aqui, nesse momento,
Os seus olhos, os seus ouvidos estão sendo felizes porque vocês veem Jesus através dessa palavra e ouvem essa palavra assim como esses discípulos ouviram. E é isso que a gente tem que levar para nossas vidas. Paramos um pouco, vamos olhar para as situações, para os problemas. Ao invés de questionar porque Deus me deixou sozinho, feche um pouco os seus olhos, medite, ore, fale com Deus, entenda, Senhor, isso aconteceu. Se isso aconteceu, é porque o Senhor queria, é porque tem algo que deve cooperar para o meu bem. Querido, se não fizer esse tipo de coisa, você vai achar o tempo todo que está sozinho, que está abandonado, que Deus privilegia outros em detrimento a você, em detrimento de outros. E você vai estar servindo a Deus sem amá-lo, de fato. Porque acha que serve a um Deus que não vê-lo, que não te enxerga, que não te atende. Precisamos parar. Todas as coisas cooperam. Então vai ter problemas. No antes dos problemas, se você não causou esses problemas, se você não é as mãos que causaram esse problema, então entenda aonde Deus está neste momento para ver o que ele está fazendo por você. Ao invés de murmurar, ao invés de ficar cabisbaixo, ao invés de se calar com Deus, ao invés de ficar frio, se afastar, não querer ir no culto, não querer ir na igreja, não querer orar, não querer assistir uma palavra como essa, não querer fazer mais nada. Essa não é a opção. Seja feliz. Seja feliz, contemple com os teus olhos e contemple com os teus ouvidos, porque felizes são esses que conseguem encontrar Jesus, que conseguem ouvir a Jesus. Você entendeu essa palavra? Amém? Bom, por hoje é só. Espero que tenha feito sentido para você. Pode você não achar que essa palavra te atinge agora, mas uma palavra como essa, quando ela é guardada no coração, ela realmente vai servir em um dado momento. Eu entendo que ela serve a todo momento, como eu disse, por experiência própria, é nas dificuldades, é durante os problemas que a gente precisa fazer essa reflexão. Então, isso já é uma prática minha, já é uma prática da minha esposa. Aconteceu alguma coisa que está fora do nosso controle, a gente tem que meditar e orar, entender, enxergar com os olhos, enxergar com os ouvidos do coração e da fé, para entender aonde Deus está nisso tudo, aonde está a mão de Deus, aonde está o rastro de Deus, para que eu me conforte e me tranquilize sabendo que o Senhor está cuidando de tudo. Ainda que seja um problema, ainda que não seja a situação mais confortável, eu sei que aquilo ali vai cooperar para o meu bem. É isso que eu tenho feito. Então, se você aprende essa palavra, você pratica. Simplesmente pratica. E daqui a pouco você já entende e você já não sofre mais de ansiedade, não sofre mais desesperado, não se paralisa no escuro, não se paralisa numa tempestade, porque sabe que Deus vai estar contigo. Amém? Vamos orar. Deixa eu ver aqui, não sei se teve pedido de oração. Não, no Facebook não teve. A minha assistente aqui também não me mostrou nada, então não teve pedido de oração. De qualquer forma, eu vou orar por todos vocês. Vou me despedir de vocês aqui hoje e a gente se vê no próximo culto, amém? Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, agradeço a Ti por essa palavra nessa noite. Ela vem nos ensinar, meu Deus, para que possamos ter um coração contemplativo. Para que voltamos a ter a sensibilidade de perceber, meu Deus, aonde estão, meu Deus, os teus planos em nossas vidas. Aonde está a tua mão, meu Deus, movimentando as coisas, me dirigindo, sussurrando aos meus ouvidos, fazendo eu ver algumas coisas para eu tomar as decisões certas. Precisamos voltar a ter essa sensibilidade, precisamos voltar a ser contemplativos, entender aonde tu está em nossas vidas. Muitas das vezes são sinais mínimos, são sinais simples que tu envia para nós e às vezes somos ocupados demais, estamos focados demais, estamos querendo fazer coisas grandiosas demais, enquanto tu queres apenas, Deus, que foquemos em uma vida que seja dedicada a ti para que ela nos valide, para que tenhamos nosso nome escrito nos céus. Às vezes é isso que tu espera de nós.
Às vezes tu não espera que tenhamos aí dons de expulsar demônios, de pregar, de ministrar, de cantar, de fazer isso e aquilo. Às vezes tu não espera isso de nós e nós queremos tanto essas coisas e você espera, e o Senhor espera que nós levemos uma vida em que o nosso nome seja escrito nos céus. Às vezes é isso que tu espera de nós. E que precisamos estar com o coração contemplativo. Um coração que consegue ver Jesus, que consegue ouvir Jesus em tudo em nossas vidas. Meu Pai, em nome de Jesus, que essa mensagem ela fique gravada, fique guardada no coração dos teus servos, assim como está no meu. E que possamos praticá-la e que possamos ser mais felizes, meu Deus, com tudo aquilo que temos aprendido da tua parte. Muito obrigado por essa palavra, porque ela vem de ti, não vem de mim, sou apenas o teu instrumento. Te peço que me guarde, me proteja de todo mal e que mal algum suceda à minha vida, à minha saúde e que o inimigo não tenha, meu Pai, poder nenhum em me atingir, meu Deus, com suas maldades por conta da palavra, meu Pai, que é levada aos teus servos de maneira verdadeira, de maneira idônea, de maneira fiel ao que está na Bíblia, meu Deus. Guarda-me, me proteja, proteja minha casa, proteja a vida da minha esposa, proteja os meus familiares, proteja o meu lar, proteja o lar dos meus pais, proteja, meu Deus, os lares dos teus servos que participaram desse culto nessa noite. Guarda a vida, a saúde de todos nós, meu Deus. Repreenda todo mal, que toda doença, meu Pai, bata em retirada em nome de Jesus. Que aqueles que estão doentes se recuperem e voltem e testemunhem e glorifiquem o teu nome. E proteja, meu Pai, aqueles que estão saudáveis. Livra da morte, livra do acidente, livra do ladrão, livra de todo mal. Assim eu peço, assim teu servo clama a ti por todos nós. Em nome do teu santo Filho Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém e amém.